Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Biologia Hoje, o seu podcast favorito sobre biologia. E hoje a gente vai tratar um assunto muito interessante que é a terapia gênica, que é o tratamento baseado na introdução de genes recombinantes. Para falar sobre isso com a gente, o meu colega trouxe um especialista no assunto. E é isso aí. E boa tarde, eu sou o Jean. E pra falar mais sobre o assunto, eu e Rian, a gente trouxe o senhor Rian Kaique, que é o Oi. coordenador de um grupo de novos cientistas que estão à procura da cura da diabetes. Olá, Então, boa tarde. é, muito obrigado por me convidar para o seu Nada podcast. de nada. Então, Rian, eu tava vendo aqui do seu projeto e queria saber mais sobre ele, como que tá sendo, a experiência. Bom, ainda está em base de pesquisas, né, para achar a cura. Ainda falta muitos recursos, né, e ainda tem que ser estudado para não ter nenhum risco. E nessa questão de recursos, tipo, alguém já te deu algum apoio, assim, alguma empresa, algum apoiador, assim, algum investimento? Bom, alguma empresa assim bem grande assim não. Entendi. Tá, então, primeira pergunta. Não, segunda no caso. Qual a sua opinião sobre a terapia gênica? Bom, a terapia gênica pode ser um grande avanço para a humanidade, né? Porque com algumas técnicas com DNA ela pode criar a cura, né, para as doenças. Tipo, uma pessoa que já nasce com um tempo estimado de vida, né? Pode duplicar ou até mesmo triplicar esse tempo, né? Eu acho que é boa, mas precisa de estudos. Mas assim, você sabe que ela é um processo muito caro e que deve ser sempre renovado, já que não dura tanto tempo, sabe? Estamos fazendo o possível para não ter que ficar renovando toda vez, né? Certo. Então, a terceira pergunta é: quais os métodos utilizados no processo? Bom, a introdução dos genes, né, na terapia gênica acontece de duas formas. As formas in vivo, onde o vetor é introduzido diretamente em um organismo. Essa forma é considerada bem mais eficiente e bem menos cara. Porém, é preciso ter um endereço bem específico, né, para não se perder por aí e acabar indo para algum outro lugar. E a forma ex vivo, onde as células do indivíduo são retiradas, modificadas e reintroduzidas. É um método bem mais difícil, porém bem mais fácil de ser controlado. Nossa, é um grande processo, assim, algo bem complicado Tem mesmo. que ser bem cuidadoso e existe muito tempo e muito foco. É, e indo para a quarta pergunta, quais os avanços da terapia e onde ela já chegou? Bom, a terapia gênica, em 2013, ela conseguiu achar bem que uma cura, por assim dizer, que deixa bem mais resistentes à entrada do HIV. Ainda precisa de bem mais estudos, né, para que seja bem permanente e nunca mais aconteça de entrar o HIV na pessoa, né? E não tenha nenhum risco. Entendi. E indo para a quinta e última pergunta, sempre teve aquela questão da ética, sobre tipo, se a religião, alguma religião aceita, se a política aceita. Então, tipo, qual que é o limite ético dessa prática? Bom, o limite ético é não passar, né, não ultrapassar, assim por se dizer, e colocar quase todo mundo em risco. Tipo, que nem nos filmes retrata um The Walking Dead, onde todo mundo fica contaminado. Eu acho que vem mais pra salvar, meio que assim, né, pra não acontecer bastantes coisas com os seres humanos. Para não, tipo, gerar mais problema do que já tem. É isso. Então,
é isso, tipo, você quer dar algum resumo breve, assim, sobre a terapia? Ela precisa de mais estudos, mas ainda pode ser uma boa oportunidade para a humanidade. Tudo certo. Obrigado, Rian, pela sua participação. De nada, seja bem-vindo. eu que agradeço. Qualquer hora que você quiser voltar. Então é Vou isso. pensar. Certo. E, Rian, agora o Rian vai levar aí o programa, então Bom, para debater melhor esse assunto, nós trouxemos duas personalidades que sabem muito bem e conhecem muito bem. A primeira delas é a Mariana Belli, referência nesse tipo de estudo de terapia gênica fora do país. E a segunda delas é a Bruna Alves, mestrada em bioética pela USP. Primeiro com a palavra a Mariana. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Queria agradecer por estar podendo participar desse projeto. É muito interessante a maneira que vocês buscam explicar e ensinar biologia. E é muito didática, muito legal. Enfim, vamos lá. Eu defendo, na maioria dos meus estudos, que a terapia gênica ela deve evoluir, assim como qualquer coisa nessa vida evolui, a ponto de você não só notar e tentar curar alguma doença com um bebê já crescido ou nascido. E sim você poder moldar a saúde e a expectativa de vida dessa criança ainda no útero ou até mesmo antes de uma inseminação artificial. Claro, não querendo levar pro lado de, sei lá, deixar a cor do cabelo do meu filho loiro. Nada disso, e sim questões realmente necessárias como a saúde. Nós temos casos de sucesso, como a Lulu e a Naná, que são gêmeas que agora estão imunes do HIV, que é o vírus da AIDS. Elas também, alguns estudos comprovaram, elas têm maior capacidade cognitiva e maior habilidade de criação de memórias. Ou seja, apenas vantagens por enquanto. É uma área muito recente, então as pessoas precisam esperar para poder ter os resultados. O problema é que grande parte da comunidade médica e científica não apoia a evolução ou os novos métodos que estão sendo usados. Tanto que a maioria das coisas que as pessoas fazem são tecnicamente ilegais, como, por exemplo, o caso da inserção do gene CCR5 nas gêmeas. O gene também conseguiu melhorar o cérebro delas a ponto de ser mais fácil de recuperá-lo após um AVC. Isso em ratos, ou seja, a probabilidade de acontecer nelas é muito grande. Existem outros pontos muito importantes e muito interessantes na terapia gênica que eu acredito que parte dos espectadores não saibam. Por exemplo, quando você precisa receber um órgão, é possível você clonar esse órgão em um porquinho. Por exemplo, você pega o gene do receptor, aplica essas células-tronco, e o gene em um porco, em alguma parte do órgão dele, ainda quando ele é um feto. Quando ele se desenvolver e ele crescer, será possível notar um porco com, por exemplo, um pâncreas humano. Esse pâncreas será retirado e inserido na pessoa que precisa do órgão. Existem algumas dúvidas, como, por exemplo, a possibilidade do corpo não aceitar, mas isso é quase zero, porque é uma parte sua, são suas células. Mas também existem algumas dúvidas sobre o porco talvez ficar mais inteligente, porque teriam células humanas nele, e a violência com os animais, porque acaba sendo muito agressivo para eles. Mas eu acredito que seria uma ótima saída caso as filas para doação de órgãos estivessem muito grandes, como já é hoje em dia, e a gente sabe disso. Então, o que eu defendo nos meus estudos, e eu busco trazer para as pessoas, é que a gente precisa de mais apoio, tanto financeiramente, quanto da própria comunidade, para poder evoluir isso, para que um dia os testes possam provar que é uma coisa realmente importante, e que seja o nosso futuro, que a gente possa erradicar a maioria das doenças dessa maneira. Bom, em contraponto, agora nós temos os argumentos da Bruna. Bom, primeiramente eu queria agradecer pela oportunidade de estar defendendo o meu ponto de vista e poder
mostrar para vocês sobre a terapia gênica. Bom, como a Mariana disse, muitos médicos não apoiam por conta de ter muitos furos, muitas questões que são levantadas, já que é um estudo recente e não deu muito certo em todos os lugares. Na verdade, na maior parte do tempo não dá certo. Eu vou dar um exemplo que no Instituto Nacional da Saúde foi aprovado o primeiro estudo da transferência de genes humanos em 1989. Até 2006, havia 800 estudos de terapia gênica que envolveram 5.000 pacientes. Nesses 17 anos, o número total de terapias aprovadas foi 0. A única história de sucesso foi a cura da doença de um garoto que também causou leucemia, graças ao vírus que administrou o tratamento. Ou seja, ele acabou se livrando de uma doença, mas teve um câncer num tempo depois, o que acaba sendo uma coisa ruim, não trazendo benefícios. E outra coisa que também pode ser levantada é que a terapia gênica não é muito boa para ser aplicada em adultos e crianças por causa do sistema imunológico, que acaba atacando os genes e acaba falhando. Ou seja, é uma terapia muito cara e acabam gastando muito dinheiro por uma coisa que muitas vezes não funciona e que também não tem como saber o que vai acontecer com a pessoa no futuro. Muitas pessoas já morreram com isso por causa que acabam pegando outra doença por conta dos genes. E mesmo que desse certo em quase todos, na maioria, ele é um tratamento muito caro e precisa de muita tecnologia, o que muitos países não têm e não tem como ter acesso tão próximo assim. Bom, eu li recentemente que no Rio Grande do Sul as pesquisas de terapia gênica estão a todo vapor. Só que em contrapartida, o Ministério da Saúde, ele diz que para a implementação disso no Brasil, teria que ter uma grande reforma de gestão na questão científica, para que isso pudesse se tornar viável. Qual que é a posição do Brasil, pelo menos para a comunidade científica? Qual é esse aspecto no Brasil, no momento? Eu acho que tanto eu quanto a Bruna sabemos que implementar isso no SUS, principalmente, vai ser muito difícil. E o Brasil atualmente não tem quase nenhum apoio e quase nada de área de estudo também. Então é bem difícil. A gente só tem o caso do menino com a síndrome de Hunter que conseguiu ser tratado, na verdade. Muito bem. Então, tipo, o que você acha sobre isso, Ria? Porque, tipo, eu acho que é uma boa forma, tipo, um bom processo. Leva tempo, sabe? Tipo, pra realmente estabilizar aí, sabe? Sim, eu acredito que de um jeito ou de outro a gente vai precisar disso no futuro. É um tipo de terapia muito, muito importante que seja estudado. Só que em contraponto existe essa névoa de incerteza sobre os danos colaterais. Então, realmente, é algo que vai levar tempo mesmo. Então, acho que é isso só. Sim, muito obrigado aos que participaram. Muito obrigado por A gente ter agradece. assistindo até agora. E Eu sou Rian Barzi e eu sou o Jean. você ficou com mais um programa. Tchau. Tchau.